10 homens foram levados à forca em Nuremberg. Um deles foi Alfred Jodl, chefe de operações do alto comando da Wehrmacht. Suas últimas palavras antes de cair pelo alçapão foram: "Te saúdo, minha eterna Alemanha." Jodl não foi um comandante de campo, senão a engrenagem que converteu as ordens de Hitler em diretivas militares. Desde seu escritório, saíram documentos que autorizaram execuções sumárias, represálias contra civis e cooperação com as SS. Sua assinatura figurava na Ordem dos Comissários e na Ordem dos Comandos, 2 instruções que eliminaram toda a proteção a prisioneiros e soldados inimigos. Para o Tribunal de Nuremberg, não era um simples transmissor, era um responsável direto. Por que terminou na forca junto aos líderes nazistas? Era um simples soldado que obedecia ou alguém que decidia? O que o converteu em um dos rostos do crime de guerra? De Würzburg ao Reichswehr, o nascimento de um soldado. O 10 de maio de 1890, na cidade bávara de Würzburg, nasceu Alfred Josef Ferdinand Jodl. Sua origem esteve marcada pelas convenções sociais da época. Era filho extramatrimonial do capitão de artilharia Johannes Jodl e de Therese Baumgärtler, de ascendência camponesa. Na rígida estrutura da sociedade alemã, esta condição representava um obstáculo para o menino. Não foi até o ano 1899, quando seu pai abandonou o serviço ativo e contraiu matrimônio, que Alfred pôde levar oficialmente o sobrenome paterno. O ambiente familiar refletia um duplo perfil. Por um lado, a tradição militar estava firmemente representada na figura de seu pai e na carreira que mais tarde seguiria seu irmão Ferdinand, nascido em 1896 e destinado a converter-se em general da Wehrmacht. Por outro lado, o tio Friedrich Jodl, filósofo e pedagogo na Universidade de Viena, aportava uma dimensão acadêmica que contrastava com a orientação castrense do resto da família. Esta combinação de influências ofereceu ao jovem Alfred um entorno onde a disciplina militar e o pensamento intelectual coexistiam. Durante sua infância, assistiu à escola primária em Würzburg e, posteriormente, continuou seus estudos em Munique, no Theresiengymnasium. Seu desempenho acadêmico esteve marcado pela constância e o método, mais que pelo brilho excepcional. Em 1903, ingressou no Kadettenkorps de Munique, instituição destinada a preparar jovens para a carreira militar. Ali adquiriu uma formação rigorosa em valores de obediência, hierarquia e serviço. Seus instrutores o descreviam como um cadete disciplinado e confiável, qualidades que o convertiam em um candidato adequado para a oficialidade. Em julho de 1910, com 20 anos de idade, se incorporou como aspirante ao 4º Regimento de Artilharia Ligeira do Exército Bávaro, com base em Augsburgo. Ao ano seguinte, foi enviado à Escola de Guerra de Munique, onde aprofundou em conhecimentos técnicos sobre artilharia e tática. Este período formativo resultou decisivo para sua carreira, já que o preparou para coordenar operações de fogo indireto e para manejar as complexidades logísticas que implicava a artilharia moderna. O 28 de outubro de 1912, recebeu o despacho de tenente, consolidando sua entrada oficial no Corpo de Oficiais. Um ano antes, em setembro de 1913, havia contraído matrimônio com Irma von Bullion, pertencente a uma família aristocrática bávara. A união fortaleceu sua posição social dentro do ambiente militar, ainda que não houve descendência. O 1º de agosto de 1914, com a explosão da Grande Guerra, a Alemanha declarou a mobilização geral. Jodl, com 24 anos, se uniu a seu regimento na ofensiva inicial contra a França. Seu batismo de fogo teve lugar o 20 de agosto desse mesmo ano, durante a Batalha de Saarburg, na região de Lorena. O 4º Regimento de Artilharia Ligeira apoiou o avanço da 6ª Armada Bávara. Nessa ação, Jodl foi ferido na coxa direita por fogo inimigo, o que o obrigou a permanecer hospitalizado vários meses, até março de 1915. A ferida em combate lhe valeu a Cruz de Ferro de 2ª classe, uma condecoração que, ainda que amplamente outorgada, representava um reconhecimento formal ao desempenho sob fogo. Após sua recuperação, foi ascendido a tenente-primeiro. Em 1916, foi destinado à Frente Oriental, servindo como comandante de bateria no 72º Regimento de Artilharia de Campanha do Exército Austro-Húngaro.
Ali enfrentou condições de guerra muito distintas às da Frente Ocidental, operações em espaços abertos, problemas logísticos por linhas de suprimento extensas e a necessidade de mobilidade da artilharia. A Frente Oriental lhe proporcionou uma perspectiva operativa mais ampla. O mando de unidades multinacionais, a coordenação entre tropas alemãs e austro-húngaras e as exigências do clima extremo o familiarizaram com cenários complexos. Em 1917 regressou à Frente Ocidental, desempenhando-se em funções de Estado-Maior. Esta experiência o integrou no planejamento estratégico, na organização logística e na redação de ordens operativas. Em março de 1918, recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe, reflexo de seu desempenho em combate e em labores de planejamento. Ao finalizar a guerra, com o armistício do 11 de novembro de 1918, Jodl era um jovem oficial com experiência em combate direto e em Estado-Maior. Havia servido em ambas as frentes e havia presenciado a transição desde a ofensiva inicial até a derrota final. O Tratado de Versalhes de 1919 reduziu drasticamente as capacidades militares da Alemanha. O exército ficou limitado a 100 mil homens, sem serviço militar obrigatório, sem artilharia pesada e sem Estado-Maior geral. Milhares de oficiais foram desmobilizados. No entanto, alguns foram retidos por sua experiência e preparação técnica. Jodl se encontrava entre eles. Esse mesmo ano foi destinado ao 22º Regimento de Artilharia Ligeira e, pouco depois, ao 21º Regimento de Artilharia em Landsberg am Lech, onde permaneceu até 1921, quando ascendeu a capitão. A década de 1920 esteve marcada por instabilidade política e econômica. A Alemanha atravessava revoltas internas, tentativas de golpe, inflação descontrolada e ocupações estrangeiras. Nesse contexto, o Reichswehr se manteve como uma instituição profissional reduzida e isolada, centrada em preservar a disciplina e em treinar uma elite de oficiais. Em 1923, Jodl assistiu a um curso de ajudantes de comando em Berlim, e ao ano seguinte foi destinado ao Ministério do Reichswehr, onde se encarregou de funções administrativas vinculadas à reorganização militar. Entre 1927 e 1929, formou parte do Estado-Maior da 7ª Divisão em Munique. Posteriormente, regressou ao 7º Regimento de Artilharia Bávaro como chefe de bateria. Esta alternância entre funções de comando direto e tarefas de Estado-Maior lhe permitiu adquirir experiência equilibrada em ambos os campos. Entre 1928 e 1932, exerceu como professor de tática e história militar na Escola de Guerra de Munique. Durante essa etapa, se dedicou a analisar campanhas da Grande Guerra, extrair lições operativas e transmitir a novas gerações de oficiais um enfoque metodológico baseado em disciplina, planejamento e análise sistemática. Em fevereiro de 1932, foi ascendido a major. Esse mesmo ano foi nomeado chefe de grupo no Departamento de Operações do Truppenamt, instituição que, sob aparência administrativa, cumpria as funções de um Estado-Maior encoberto. Ainda que o Tratado de Versalhes proibisse formalmente sua existência, o exército alemão mantinha assim a continuidade da doutrina estratégica e do planejamento operativo. Ali, Jodl se familiarizou com a análise de operações históricas e com a elaboração de cenários hipotéticos para conflitos futuros. Neste entorno, conheceu e estabeleceu vínculos com Wilhelm Keitel, quem mais tarde se converteria em seu superior direto durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos compartilhavam um perfil profissional característico do Reichswehr, oficiais técnicos, discretos politicamente e comprometidos com a preservação da tradição militar apesar das limitações do tratado. O 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler do Reich. Este acontecimento transformou de maneira decisiva o panorama político e militar da Alemanha. Para oficiais como Jodl, que haviam consolidado sua carreira no período de restrições, se abria agora um cenário de expansão e rearmamento. Com mais de 2 décadas de serviço, condecorado por sua participação na Grande Guerra e formado nas estruturas clandestinas do Estado-Maior, Alfred Jodl se encontrava em posição de assumir novas responsabilidades em uma Alemanha que começava a deixar para trás as limitações de Versalhes. A ascensão no Terceiro Reich, de oficial a estratega do poder.
A chegada do regime nacional-socialista modificou gradualmente as condições que haviam restringido as forças armadas alemãs desde o final da Grande Guerra. Nos primeiros meses, o novo governo impulsionou um processo de cooperação pragmática com o alto comando militar. Werner von Blomberg, designado ministro da Guerra e comandante em chefe do Reichswehr, aceitou trabalhar de maneira coordenada com Adolf Hitler para assegurar os recursos necessários na modernização da instituição castrense. O exército, que durante 14 anos havia mantido um perfil baixo sob as limitações do Tratado de Versalhes, começou a vislumbrar uma expansão que até então parecia inalcançável. Em março de 1935, Berlim anunciou a instauração do serviço militar obrigatório. A medida, em aberta violação dos acordos de paz, foi acompanhada por uma mudança nominal de grande alcance. O Reichswehr se transformou oficialmente em Wehrmacht. O novo nome refletia não só uma reorganização administrativa, senão também um programa de crescimento que projetava a capacidade de mobilizar vários milhões de efetivos em caso de conflito. O rearmamento avançou com rapidez mediante a produção intensiva de aviões, tanques e artilharia moderna. Para administrar este processo, o Ministério da Guerra reorganizou sua estrutura interna, criando departamentos especializados no planejamento conjunto das três armas. Nesse mesmo ano, Alfred Jodl foi trasladado desde o Truppenamt, o escritório encoberto que havia mantido funções de Estado-Maior sob as limitações de Versalhes, para o novo Wehrmachtführungsamt, o escritório de direção da Wehrmacht. Ali foi nomeado chefe da seção de defesa nacional. A ascensão a coronel acompanhou esta nomeação, situando-o em um posto de crescente responsabilidade dentro do aparato militar. Suas tarefas consistiam em coordenar estudos e planos que integravam exército, marinha e força aérea, com o objetivo de lograr uma doutrina operativa comum. A experiência adquirida em anos anteriores na elaboração de cenários hipotéticos lhe permitiu adaptar-se a este desafio. A guerra moderna, tal como se concebia na segunda metade da década de 1930, requeria coordenação estreita entre armas de diferente natureza. O conceito de operações combinadas, que incluía o emprego simultâneo de unidades terrestres, forças aéreas e elementos navais, se converteu em um eixo central dos estudos de Estado-Maior. Jodl se converteu em um dos oficiais encarregados de dar forma a estes princípios. Ainda que nesta etapa não mantinha contato direto com Hitler, suas análises chegavam aos níveis superiores de decisão e eram valorizadas como documentos de referência para o planejamento estratégico. A posição que ocupava dentro do ministério o situava entre os oficiais com projeção de futuro no novo esquema. O ano 1938 marcou um ponto de inflexão. Uma crise interna, conhecida como o caso Blomberg-Fritsch, modificou de raiz a estrutura de comando. O ministro da Guerra, Werner von Blomberg, foi obrigado a demitir-se após um escândalo pessoal. Werner von Fritsch, comandante do exército, foi afastado sob acusações que resultaram infundadas. Hitler aproveitou a situação para dissolver o Ministério da Guerra e estabelecer em seu lugar o Oberkommando der Wehrmacht, o alto comando da Wehrmacht, órgão diretamente subordinado ao Führer. Wilhelm Keitel foi nomeado chefe deste novo organismo, e a estrutura centralizou em torno a Hitler todas as decisões militares. Em agosto de 1938, Jodl foi designado chefe do Departamento de Operações do OKW, denominado Wehrmachtführungsstab. Sua responsabilidade consistia em converter as diretrizes políticas de Hitler em planos operativos concretos e coordenar a execução das operações em curso. O cargo o situava no núcleo da tomada de decisões. Sua função não era política em sentido estrito, mas o convertia em um intermediário essencial entre as ordens do Führer e a aplicação prática no campo militar. O primeiro cenário no qual desempenhou este papel foi a crise austríaca. Em março de 1938, Hitler ordenou a preparação da anexação da Áustria. O plano de ocupação, denominado Otto, previa a entrada de divisões desde a Baviera para Viena e outras regiões-chave. Jodl supervisionou a redação das diretrizes operativas e a organização logística. O 11 de março, a Wehrmacht recebeu a ordem de avançar e, ao dia seguinte, as tropas cruzaram a fronteira. A anexação, conhecida como Anschluss, se executou sem resistência significativa.
O rápido resultado validou a eficácia do novo sistema de coordenação implementado no OKW. O sucesso austríaco reforçou a confiança de Hitler na capacidade de seu aparato militar. Poucos meses depois, em setembro de 1938, se desencadeou a crise dos Sudetos. A Alemanha exigiu à Checoslováquia a cessão deste território, habitado por população germano-falante. A situação colocou a Europa à beira de um conflito. O OKW, sob a supervisão de Jodl, elaborou planos de intervenção em caso de resistência checoslovaca. Estes documentos detalhavam operações de penetração desde várias direções, com coordenação entre unidades blindadas, infantaria e aviação. O 30 de setembro, a assinatura do Acordo de Munique resolveu a crise. Reino Unido e França aceitaram a cessão dos Sudetos à Alemanha, evitando assim a guerra. Ainda que os planos de invasão não se executaram, a preparação demonstrou a capacidade do OKW para organizar operações complexas em prazos reduzidos. Para Jodl, foi uma confirmação de que a nova estrutura funcionava como ferramenta eficaz de expansão territorial. Em março de 1939, a Alemanha completou a dissolução da Checoslováquia. As tropas ocuparam a Boêmia e a Morávia, instaurando um protetorado sob controle do Reich. O OKW dirigiu a operação com desdobramentos rápidos e sem enfrentamentos relevantes. Para Jodl, a experiência representou um novo exercício na tradução de objetivos políticos em ações militares concretas. As anexações da Áustria e da Checoslováquia ampliaram os recursos e o território sob controle alemão. Estas operações, executadas com sucesso, reforçaram a percepção de que a Wehrmacht podia responder com eficácia às ambições de Hitler. Dentro do OKW, Jodl se consolidava como o planejador principal de operações, enquanto Keitel atuava como chefe administrativo e enlace direto com o Führer. A combinação de ambos os cargos estruturava um sistema onde as decisões políticas eram transformadas em diretrizes militares centralizadas. Entre 1938 e 1939, o Departamento de Operações do OKW realizou estudos para cenários de guerra que contemplavam enfrentamentos simultâneos contra várias potências. Jodl redigiu diretrizes de desdobramento estratégico, supervisionou exercícios militares e elaborou planos alternativos ante uma eventual intervenção da França e do Reino Unido. Seu escritório funcionava como centro nevrálgico do planejamento, canalizando para os comandos militares as ordens derivadas da política expansiva do regime. No verão de 1939, a atenção se concentrou na Polônia. Hitler decidiu resolver pela força a questão de Danzig e do corredor polonês. Os preparativos de invasão foram acelerados sob a coordenação do OKW. O 23 de agosto, apenas uma semana antes do início das hostilidades, Alfred Jodl foi nomeado formalmente chefe de operações do OKW, cargo que já desempenhava de facto. Com isso, ficou estabelecido como uma das figuras centrais da estrutura militar alemã. Enquanto Keitel assumia o papel de enlace político e administrativo, Jodl era o encarregado de transformar as ordens de Hitler em planos detalhados e viáveis. Este sistema consolidava o rol do Departamento de Operações como instrumento-chave na direção da política militar alemã. A combinação de disciplina institucional, experiência de Estado-Maior e lealdade pessoal ao Führer havia transformado Jodl em um dos principais executores técnicos do expansionismo do Terceiro Reich. Ao chegar o final de 1939, a maquinaria bélica alemã estava preparada para um conflito de dimensões continentais. O seguinte cenário se desenvolveria na frente polonesa, e com ele se abriria uma nova fase na trajetória de Alfred Jodl, marcada pela guerra total na Europa. O arquiteto da conquista, a guerra relâmpago a serviço de Hitler. O 1º de setembro de 1939, às 4h45, a artilharia alemã abriu fogo contra a península de Westerplatte, na cidade livre de Danzig. Com esse disparo começava a invasão da Polônia, operação denominada Caso Branco. O planejamento da campanha havia requerido meses de preparação e a coordenação foi supervisionada pelo Estado-Maior de Operações do Alto Comando da Wehrmacht, dirigido por Alfred Jodl. Desde esse escritório se elaboraram as ordens que regulavam os movimentos iniciais e a sequência de desdobramento das forças alemãs.
O esquema contemplava um ataque em pinça desde várias direções. O grupo de exércitos norte devia avançar desde a Prússia Oriental e a Pomerânia, enquanto o grupo de exército sul penetraria desde a Silésia e a vizinha Eslováquia. O objetivo estratégico consistia em rodear rapidamente as forças polonesas na zona ocidental, impedindo sua retirada para o rio Vístula, onde poderiam organizar uma defesa prolongada. A coordenação entre unidades terrestres e a aviação se converteu em um elemento essencial do plano, com o fim de manter pressão constante sobre as rotas de comunicação e as concentrações de tropas inimigas. Aos 2 dias do início da invasão, Reino Unido e França declararam a guerra à Alemanha. No entanto, no plano operativo imediato, não se produziram ofensivas relevantes na frente ocidental. Esta circunstância permitiu que as operações na Polônia continuassem conforme o previsto, sem interferência direta de forças aliadas. A Luftwaffe conseguiu superioridade aérea em poucos dias. A maior parte da aviação polonesa foi destruída em terra durante os ataques iniciais. O bombardeio sistemático de ferrovias e estradas dificultou os movimentos do exército polonês. Ao mesmo tempo, as divisões blindadas alemãs exploraram as brechas criadas e avançaram com rapidez, fechando movimentos envolventes que anularam a capacidade de manobra do adversário. O 28 de setembro, após um assédio prolongado, Varsóvia capitulou. Em pouco mais de 4 semanas, as forças polonesas foram derrotadas e o território ficou dividido entre a Alemanha e a União Soviética, de acordo com as cláusulas secretas do pacto assinado em agosto entre os ministros Ribbentrop e Molotov. A campanha polonesa se converteu no modelo de referência para operações posteriores. Ainda quando o termo Blitzkrieg não formava parte oficial da doutrina alemã, o padrão empregado combinava ataques concentrados, penetração rápida de blindados, apoio aéreo imediato e cerco de grandes unidades antes de que pudessem estabelecer novas linhas defensivas. Desde seu escritório no alto comando, Jodl coordenou a aplicação destes princípios nas ordens que se transmitiram aos grupos de exército. Sua função consistia em assegurar que as diretivas gerais de Hitler se transformassem em disposições técnicas claras para os comandantes no terreno. Após a vitória na Polônia, a atenção se dirigiu para a França e os Países Baixos. Os primeiros planos, elaborados em outubro de 1939, reproduziam em essência o avanço empregado em 1914 através da Bélgica. No entanto, a previsibilidade deste esquema motivou debates internos. Finalmente, a proposta de Erich von Manstein foi adotada como plano principal. Um avanço de forças blindadas através das Ardenas, com o objetivo de cruzar o rio Mosa e cercar as forças aliadas no norte. Jodl participou na coordenação deste plano, denominado Caso Amarelo. O documento definitivo foi aprovado em fevereiro de 1940. Se estabeleceu a sincronização entre unidades terrestres e a aviação, incorporando lições obtidas na Polônia. A ofensiva começou o 10 de maio. As tropas cruzaram rapidamente as Ardenas e abriram uma brecha em Sedan. Em poucos dias alcançaram a costa do Canal da Mancha, cercando o exército britânico e várias divisões francesas. Aproximadamente 300 mil soldados aliados lograram evacuar desde Dunquerque para a Grã-Bretanha, mas a derrota francesa era já irreversível. O 14 de junho, Paris foi ocupada e o 22 de junho se assinou o armistício em Compiègne, no mesmo vagão onde 2 décadas antes a Alemanha havia aceitado sua derrota. Para o alto comando, a campanha ocidental representou a confirmação de que a doutrina de guerra rápida podia aplicar-se com sucesso na frente ocidental. Em paralelo, Hitler ordenou assegurar o controle do norte da Europa. Dinamarca e Noruega resultavam estrategicamente essenciais, já que desde o porto norueguês de Narvik se exportava o minério de ferro sueco durante os meses em que o Báltico permanecia congelado. A Operação Weserübung foi preparada desde o Estado-Maior de Operações do OKW. A invasão começou o 9 de abril de 1940. A Dinamarca foi ocupada em poucas horas sem resistência significativa. Na Noruega, em troca, se produziram combates prolongados em cidades portuárias e especialmente em Narvik, onde desembarcaram forças britânicas e francesas. A operação exigiu coordenação precisa entre a Marinha, a aviação e o Exército, com desembarques simultâneos em Oslo, Bergen, Trondheim e Stavanger.
Ainda que a intervenção aliada representou um obstáculo, a ofensiva alemã na França obrigou os britânicos a evacuar a Noruega em junho, deixando o país sob controle alemão. A campanha norueguesa destacou por sua complexidade logística e pela necessidade de sincronizar operações em várias frentes marítimas e terrestres. Desde o OKW, Jodl supervisionou diretivas que regulavam a simultaneidade das ações. O sucesso permitiu assegurar os suprimentos estratégicos de ferro e estabeleceu bases avançadas no Atlântico Norte. Durante estes meses de vitórias sucessivas, o trabalho de coordenação se ampliou para além do militar. O Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels utilizava os relatórios de operações transmitidos desde o OKW para elaborar comunicados oficiais. As reuniões conjuntas entre o Estado-Maior de Operações e a propaganda buscavam garantir coerência entre a realidade militar e a imagem projetada à opinião pública. O fluxo de informação era controlado cuidadosamente, ressaltando sucessos e minimizando reveses. Ainda que a responsabilidade da propaganda recaía em Goebbels, o escritório de Jodl se converteu em um canal indispensável para fornecer os dados iniciais. Após a capitulação francesa, Hitler concentrou sua atenção na União Soviética. Desde o verão de 1940, se iniciaram os estudos para uma ofensiva no leste. A operação receberia o nome de Barbarossa. O objetivo geral era destruir o Exército Vermelho na zona ocidental do país e assegurar o controle dos recursos agrícolas da Ucrânia e os jazigos petrolíferos do Cáucaso. O 18 de dezembro de 1940, Hitler assinou a Diretiva número 21. O documento estabelecia a ofensiva em 3 eixos principais: o Grupo de Exércitos Norte para Leningrado, o Centro para Moscou e o Sul para Kiev. Se concebia uma campanha de semanas, baseada na velocidade e na aplicação ampliada dos princípios que haviam dado sucesso na Polônia e na França. Desde o Departamento de Operações do OKW, Jodl participou na redação das diretrizes operativas. Seu escritório devia coordenar as ordens que transformavam as intenções gerais do Führer em disposições específicas para os comandantes na frente. Nestes preparativos, se observou a magnitude inédita do desafio: vastas distâncias, recursos industriais dispersos e condições climáticas extremas. Na primavera de 1941, começaram a emitir-se disposições que transcendiam a lógica militar convencional. Uma delas foi a Ordem dos Comissários, elaborada em maio, que estipulava a execução imediata dos comissários políticos soviéticos capturados. O documento levava a assinatura de Keitel e a aprovação operativa do departamento de Jodl, o que o convertia em transmissor de ordens que vinculavam o planejamento militar com objetivos ideológicos. A ofensiva foi programada inicialmente para maio de 1941, mas atrasos logísticos e a necessidade de intervir nos Balcãs obrigaram a adiá-la. O 22 de junho começou finalmente a maior operação militar da história contemporânea. O Estado-Maior de Operações do OKW, sob a chefia de Alfred Jodl, dirigia a fase inicial desta campanha, que abriria uma etapa completamente nova na guerra. Guerra no Leste, a maquinaria do extermínio. Na madrugada do 22 de junho de 1941, 3 milhões de soldados alemães e dos Estados Aliados do Eixo cruzaram a fronteira para a União Soviética em uma frente que se estendia desde o Mar Báltico até o Mar Negro. A Operação Barbarossa se converteu na ofensiva terrestre mais extensa da história militar moderna, superando em escala e ambição todas as campanhas anteriores da Wehrmacht. Desde sua posição no alto comando da Wehrmacht, Alfred Jodl havia coordenado durante meses o planejamento operativo. As diretrizes emanadas de seu escritório regulavam os movimentos dos 3 grandes grupos de exército: o norte para Leningrado, o centro para Moscou e o sul, com objetivos em Kiev e posteriormente no Cáucaso. O plano geral buscava a destruição rápida do Exército Vermelho na zona ocidental soviética, seguida da ocupação dos principais centros industriais e políticos. O ataque começou com um bombardeio massivo sobre os aeródromos soviéticos, que destruiu em terra grande parte da aviação inimiga durante as primeiras horas. A superioridade aérea alemã permitiu que as divisões blindadas avançassem com apoio constante da Luftwaffe, seguindo um padrão operativo que havia mostrado eficácia na Polônia e na França.
Nas primeiras semanas, centenas de milhares de soldados soviéticos foram rodeados em grandes bolsas em Białystok, Minsk e Smolensk. O ritmo de avanço parecia confirmar as previsões de uma campanha breve e decisiva. No entanto, a guerra no leste estava regida por ordens que transcendiam a lógica militar convencional. Em junho de 1941, antes do início da invasão, Hitler havia promulgado a chamada Ordem dos Comissários. O documento, referendado no alto comando e distribuído pelo departamento dirigido por Jodl, estabelecia que todos os comissários políticos soviéticos capturados deviam ser executados imediatamente após sua detenção. Estes funcionários do Partido Comunista, designados às unidades para assegurar a fidelidade ideológica, ficavam excluídos da proteção das convenções internacionais. A diretriz se aplicou de forma sistemática durante os primeiros meses da campanha, resultando em milhares de execuções sumárias. O tratamento dos prisioneiros de guerra soviéticos também diferia do observado em conflitos anteriores. Durante o verão e o outono de 1941, o número de capturados alcançou proporções gigantescas. Na Batalha de Kiev, aproximadamente 600 mil soldados soviéticos foram rodeados e tomados prisioneiros. Em Smolensk, Uman e Vyazma-Briansk, outras centenas de milhares correram a mesma sorte. A infraestrutura alemã não estava preparada para absorver quantidades tão massivas. Os prisioneiros foram retidos em campos improvisados, sem provisões suficientes, o que provocou mortes massivas por fome, frio e doenças. Para finais desse ano, dos mais de 3 milhões de soldados soviéticos capturados, ao redor de 2 milhões haviam falecido em cativeiro. Ainda que não existiu uma ordem explícita que ditasse o extermínio sistemático dos prisioneiros, o marco ideológico da campanha e as disposições transmitidas pelo OKW facilitaram políticas de negligência extrema. O escritório de operações sob a chefia de Jodl se encarregava de coordenar os traslados e de transmitir instruções de segurança que estabeleciam a cooperação entre unidades da Wehrmacht e destacamentos das SS. Essa cooperação se estendia à atividade dos Einsatzgruppen, unidades móveis das SS destinadas a execuções massivas de judeus, comissários políticos e outros considerados inimigos do regime. O OKW emitiu diretrizes que exigiam às tropas regulares prestar apoio logístico e de segurança a estes destacamentos. Assim, a Wehrmacht facilitava transporte, alojamento e cobertura militar para que os Einsatzgruppen pudessem operar sem restrições nos territórios ocupados. Em paralelo, a Wehrmacht recebeu instruções de aplicar represálias coletivas contra a população civil em resposta a ações de resistência. As ordens transmitidas desde o departamento de Jodl autorizavam execuções de reféns e destruição de aldeias inteiras, como resposta imediata a qualquer ataque contra tropas alemãs. Na Bielorrússia e na Ucrânia, estas medidas se traduziram em execuções massivas e na devastação de comunidades rurais. Em outubro de 1942, se promulgou a chamada Ordem dos Comandos. Assinada por Keitel e distribuída pela área de operações do OKW, estabelecia que qualquer comando aliado capturado atrás das linhas devia ser executado sem exceção, inclusive se rendesse voluntariamente. Ainda que pensada para a frente ocidental, esta disposição também se aplicou no leste, confirmando a continuidade de um padrão de ordens que eliminávamos proteções tradicionais do direito de guerra. Enquanto isso, as operações principais na frente avançavam para Moscou. Após os cercos de verão, Hitler ordenou uma ofensiva destinada a capturar a capital soviética antes da chegada do inverno. A Operação Tufão começou em outubro de 1941. As forças alemãs rodearam grandes contingentes em Vyazma e Briansk, capturando centenas de milhares de soldados. Não obstante, o avanço se desacelerou progressivamente devido às chuvas outonais que converteram os caminhos em lamaçais e à extensão crítica das linhas de suprimento. Em dezembro, as forças alemãs haviam alcançado posições a menos de 30 quilômetros de Moscou, mas a chegada do inverno paralisou suas operações. O Exército Vermelho lançou uma contraofensiva massiva que obrigou os alemães a retroceder pela primeira vez desde o início da guerra. Nos registros do OKW,
Jodl informava a Hitler sobre a impossibilidade de continuar a ofensiva, ainda que as ordens desde Berlim insistissem em manter as posições sem retiradas estratégicas. O inverno de 1941 a 1942 marcou o primeiro grande revés da Wehrmacht. A incapacidade de tomar Moscou demonstrou que o conflito no leste não seguiria o padrão de campanhas rápidas. As baixas ascenderam a centenas de milhares e a frente ficou estabilizada em uma linha extensa e difícil de sustentar. As diretivas de Hitler, transmitidas através do departamento de Jodl, ordenavam resistir em todos os setores sem retroceder. Esta política levou a que divisões inteiras permanecessem em posições insustentáveis, sofrendo perdas adicionais por congelamento e falta de suprimentos. Simultaneamente, nas zonas ocupadas, a Wehrmacht continuou implicada em tarefas de repressão. A perseguição de partisanos, a deportação de populações inteiras e a cooperação com as SS para a implementação de políticas de extermínio ideológico se mantiveram como parte das funções designadas às tropas regulares. A guerra no leste integrava de maneira sistemática operações militares convencionais e medidas repressivas. Após o fracasso da ofensiva contra Moscou, Hitler decidiu reorientar a estratégia para a campanha de 1942. O objetivo principal passava a ser a captura dos jazigos petrolíferos do Cáucaso e da cidade de Stalingrado, situada às margens do Volga. Jodl e seu departamento participaram na elaboração das diretrizes que regulavam a ofensiva, denominada Caso Azul. A operação começou em junho de 1942 com avanços significativos para o Don e o Volga. No entanto, a decisão de Hitler de dividir as forças entre Stalingrado e o Cáucaso introduziu dificuldades no planejamento. O Departamento de Operações transmitiu fielmente as ordens, ainda que os próprios documentos internos assinalassem o risco de dispersar esforços em duas direções estratégicas. Esta nova campanha no sul da União Soviética abriria uma fase distinta do conflito. A frente oriental, até então marcada por avanços rápidos e cercos massivos, se aproximava a um ponto de inflexão que modificaria de maneira decisiva o rumo da guerra. Colapso e fidelidade, o Reich em ruínas. A Operação Azul se iniciou 28 de junho de 1942, com o objetivo de alcançar os campos petrolíferos do Cáucaso e capturar a cidade de Stalingrado. O plano supôs a reorganização do dispositivo alemão no sul. O Grupo de Exércitos Sul foi dividido em duas formações, o Grupo de Exércitos A, encarregado da ofensiva para o Cáucaso, e o Grupo de Exércitos B, orientado para o Volga. Desde o alto comando da Wehrmacht, Alfred Jodl transmitiu as diretrizes de Hitler aos comandantes no terreno. Os documentos de planejamento registram que havia assinalado em comunicações internas o risco de dividir as forças principais em dois eixos estratégicos, mas ainda assim cumpriu estritamente com a tarefa de distribuir as ordens operativas. A obediência às instruções superiores continuava marcando sua função como chefe do Estado-Maior de Operações. Durante o verão, as tropas alemãs avançaram com rapidez para o rio Don e em agosto alcançaram os acessos a Stalingrado. Ao mesmo tempo, as formações destinadas ao Cáucaso lograram progressos iniciais, ocupando Maikop e Grozny, ainda que sem chegar a controlar os jazigos petrolíferos em sua totalidade. A ofensiva alcançou uma extensão territorial considerável, mas o dispositivo ficava cada vez mais disperso. Em Stalingrado, o que havia sido concebido como uma operação rápida se transformou em uma batalha prolongada. Os combates urbanos, desenvolvidos casa por casa e edifício por edifício, consumiram recursos a uma escala que superava qualquer previsão inicial. O exército alemão ficou imerso em um enfrentamento de desgaste para o qual não estava preparado nem equipado. Em novembro de 1942, o comando soviético lançou a Operação Urano. Os ataques nos flancos, sustentados principalmente por tropas romenas e húngaras, lograram cercar o 6º Exército Alemão no interior da cidade. Desde Berlim, o Departamento de Operações dirigido por Jodl transmitiu as ordens de Hitler, que proibiam qualquer retirada ou tentativa de ruptura. O comandante do 6º Exército, Friedrich Paulus, solicitou autorização em repetidas ocasiões para romper o cerco, mas as respostas oficiais insistiram em manter a posição. O abastecimento se confiou a uma ponte aérea organizada pela Luftwaffe.
desde o início, resultou insuficiente para sustentar uma força de centenas de milhares de homens em condições de assédio. A falta de alimentos, a escassez de combustível e a descida das temperaturas provocaram uma deterioração rápida da situação. Em fevereiro de 1943, o Sexto Exército capitulou. Aproximadamente 250 mil soldados haviam ficado rodeados. Só uns poucos milhares regressariam com vida após anos de cativeiro. A derrota marcou um ponto de inflexão irreversível na frente oriental. Os registros do alto comando mostram que Hitler rechaçou sistematicamente toda proposta de retirada. O escritório de Jodl atuou como canal de transmissão destas ordens, documentando a negativa a qualquer alternativa. O fracasso de Stalingrado confirmou que a iniciativa estratégica havia passado à União Soviética. Em julho de 1943, a Batalha de Kursk significou o fracasso da última ofensiva alemã de grande envergadura no leste. A partir de então, a Wehrmacht ficou em uma retirada contínua. A função de Jodl se concentrou em coordenar a reorganização defensiva e em transmitir as ordens de Hitler que exigiam resistir em todas as posições, ainda quando as circunstâncias operativas aconselhavam retroceder. Em junho de 1944, a ofensiva soviética Bagration destruiu o grupo de exércitos Centro. Em poucas semanas, aproximadamente 28 divisões alemãs foram aniquiladas. A frente oriental se desmoronou em amplos setores e as reservas disponíveis resultaram insuficientes para fechar as brechas. O Departamento de Operações do OKW tentou redistribuir recursos para os pontos mais ameaçados, mas a magnitude da ofensiva superava qualquer capacidade de reação. Nesse contexto de colapso, um setor do corpo de oficiais conspirou para eliminar Hitler. O 20 de julho de 1944, Klaus von Stauffenberg colocou uma bomba na sala de conferências da Toca do Lobo, o quartel-general na Prússia Oriental. Jodl estava presente na reunião. A explosão causou a morte de vários oficiais e feriu outros, incluído o próprio Jodl, que sofreu lesões no rosto e nas pernas. Foi atendido e em poucos dias reatou suas funções no OKW. O atentado fracassou e deu lugar a uma ampla repressão. Milhares de suspeitos foram presos e centenas executados após julgamentos sumários. Jodl reafirmou publicamente sua lealdade ao regime e permaneceu como um dos oficiais de confiança absoluta de Hitler. Sua sobrevivência no atentado e sua fidelidade o mantiveram no núcleo de comando durante os últimos meses da guerra. No outono de 1944, com o avanço soviético para o norte da Noruega, Hitler ordenou aplicar uma política de terra arrasada. O 28 de outubro, Jodl assinou um telegrama que ordenava evacuar a população ao leste do fiord de Lingen e destruir de forma sistemática toda a infraestrutura. Esta operação, denominada Aurora Boreal, provocou a evacuação forçosa de mais de 40 mil civis e a demolição de aldeias, estradas, pontes e portos. A população deslocada sofreu condições extremas durante o inverno ártico. O 30 de abril de 1945, Hitler se suicidou em seu bunker em Berlim. Karl Dönitz foi designado como sucessor e formou um governo provisório em Flensburg. Sua estratégia consistia em render-se aos aliados ocidentais e continuar resistindo frente à União Soviética o tempo suficiente para evacuar a maior quantidade possível de tropas e civis para o oeste. O 6 de maio, Dönitz enviou Alfred Jodl a negociar com os aliados. As conversas tiveram lugar em Heinz, no quartel-general de Dwight David Eisenhower. Jodl propôs uma rendição limitada na frente ocidental, mas Eisenhower exigiu a capitulação incondicional em todas as frentes. Ante a ameaça de fechar a frente ocidental e impedir evacuações adicionais, Dönitz ordenou aceitar as condições. Na madrugada do 7 de maio, às 2h41, Jodl assinou em Heinz o documento de rendição incondicional em nome do alto comando da Wehrmacht. O acordo estabelecia que a cessação de hostilidades entraria em vigor o 8 de maio, às 23h01. Poucas horas depois, o comando soviético exigiu uma nova assinatura em Berlim. À noite do 8 de maio, Wilhelm Keitel ratificou a capitulação ante o Marechal Zhukov em Karlshorst, confirmando oficialmente o final da guerra na Europa.
A trajetória de Alfred Jodl havia passado do planejamento de ofensivas em expansão à administração da derrota e à assinatura da rendição incondicional. Sua fidelidade às ordens superiores o manteve no centro da estrutura de comando até os últimos dias do regime. A guerra havia terminado, mas para Jodl se abria uma nova fase na qual seu papel durante o conflito seria examinado ante tribunais internacionais. Julgamento em Nuremberg da mesa de comando a forcas. O 23 de maio de 1945, apenas 16 dias depois da assinatura da capitulação em Heinz, tropas britânicas rodearam as instalações do governo provisório de Karl Dönitz, em Flensburg. Entre os presos se encontrava Alfred Jodl, que havia seguido exercendo funções como chefe de operações do alto comando da Wehrmacht até esse momento. Após uma breve detenção em um campo de prisioneiros, foi transladado a Nuremberg para enfrentar julgamento junto com outros altos dirigentes do regime. O Tribunal Militar Internacional foi estabelecido mediante acordo entre Estados Unidos, Reino Unido, França e a União Soviética. Sua competência abarcava 3 categorias: crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O processo começou formalmente o 20 de novembro de 1945. Jodl foi incluído entre os 24 acusados principais. As acusações contra ele se dividiram em 4 cargos: conspiração para cometer crimes contra a paz, planejamento e condução de guerras de agressão, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A promotoria apresentou documentos que vinculavam diretamente seu escritório com a transmissão de ordens contrárias às convenções internacionais. Entre eles se encontravam a Ordem dos Comissários de junho de 1941, que instruía a execução imediata de comissários políticos soviéticos, a Ordem dos Comandos de outubro de 1942, que prescrevia a execução de tropas aliadas capturadas em operações especiais, e diretivas que autorizavam represálias contra populações civis. Também se incluiu a ordem assinada em outubro de 1944, que estabelecia a evacuação forçosa e a destruição sistemática no norte da Noruega. A estratégia de defesa de Jodl se baseou no princípio de obediência devida. Alegou que seu papel se havia limitado a transmitir as ordens de Hitler e que carecia de capacidade para modificá-las ou rechaçá-las. Insistiu em que não havia participado na formulação de decisões políticas nem na criação das diretrizes mais controversas. Também declarou que não conhecia o funcionamento dos campos de extermínio, que atribuiu a competência exclusiva das SS. Durante o julgamento, Jodl argumentou que sua assinatura em documentos devia entender-se como um ato administrativo próprio de seu cargo, mais que como uma aprovação pessoal do conteúdo. Sua esposa, Louise von Jodl, colaborou com a defesa aportando documentos e testemunhos para reforçar a ideia de que desobedecer a Hitler teria significado expor-se a consequências extremas, incluída a possível execução por insubordinação. A promotoria respondeu apresentando provas de que Jodl não havia sido um mero executor passivo. Os documentos mostravam que havia participado na elaboração de planos operativos e na coordenação de políticas que derivaram em violações sistemáticas do direito internacional. Além disso, se introduziu evidência de que, em ocasiões, havia expressado reservas sobre decisões estratégicas, como a divisão de forças na Operação Azul. Este fato sugeria que tinha margem para opinar e que, portanto, não atuava unicamente como transmissor automático de ordens. O tribunal avaliou que, em sua condição de chefe de operações do OKW, Jodl dispunha da autoridade necessária para compreender o alcance das ordens e para coordenar sua aplicação prática. A magnitude das medidas transmitidas, incluindo execuções sumárias, represálias coletivas e cooperação com as SS em deportações e operações de segurança, demonstrava uma participação que excedia o âmbito da obediência estrita. O 1º de outubro de 1946 se emitiu o veredito. Alfred Jodl foi declarado culpado nos 4 cargos e sentenciado à morte por enforcamento. Junto com outros condenados, solicitou a substituição da pena por fuzilamento, alegando sua condição de oficial militar. O tribunal rechaçou a petição, argumentando que os crimes cometidos transcendiam qualquer consideração de honra militar.
A execução foi fixada para a madrugada do 16 de outubro de 1946. 11 condenados deviam ser executados, ainda que finalmente foram 10, já que Hermann Göring se suicidou ingerindo cianureto poucas horas antes. O verdugo designado foi o sargento estadunidense John Woods. A preparação técnica das execuções tem sido objeto de debate posterior devido à insuficiente longitude das quedas, que em vários casos não provocaram a morte imediata por fratura cervical, senão por estrangulamento prolongado. Quando chegou sua vez, Jodl subiu ao cadafalso instalado no ginásio da prisão sem mostrar sinais de vacilação. Segundo os registros, suas últimas palavras foram em alemão. "Te saúdo, minha eterna Alemanha." O alçapão se abriu, e a queda não foi suficiente para produzir uma morte instantânea. A execução se prolongou durante vários minutos por asfixia. Tinha 56 anos. Seu corpo foi incinerado junto com o dos demais executados, e as cinzas foram espalhadas no rio Isar para impedir que existisse um lugar de enterro que pudesse converter-se em objeto de culto político. Anos mais tarde, o caso de Alfred Jodl voltou a ser objeto de debate na Alemanha de pós-guerra. O 28 de fevereiro de 1953, um tribunal de desnazificação em Munique declarou que havia sido condenado injustamente como criminoso de guerra e o reabilitou póstumamente. Esta decisão gerou controvérsia tanto na Alemanha como no estrangeiro. Para alguns, representava uma tentativa de diferenciar entre soldados profissionais e dirigentes políticos ideológicos. Para outros, era uma negação das provas apresentadas em Nuremberg. A controvérsia se resolveu parcialmente poucos meses depois. O 3 de setembro de 1953, o Ministério de Liberação Política da Baviera revogou a reabilitação, restabelecendo a validade da condenação original. Esta reversão refletiu as pressões internacionais e o debate interno na Alemanha sobre como enfrentar a memória do passado nacional-socialista. O caso de Jodl evidenciou as tensões em torno à responsabilidade individual em sistemas autoritários. Sua trajetória mostrou como um oficial formado na tradição do Estado-Maior alemão pôde converter-se em engrenagem de um regime que empregou as forças armadas para implementar medidas contrárias ao direito internacional. A discussão sobre sua figura continuou para além de sua morte, refletindo interrogantes sobre os limites da obediência militar e a responsabilidade pessoal no marco de decisões criminosas. A forca em Nuremberg, a reabilitação temporal e a posterior revogação dessa medida se converteram em símbolos da complexidade jurídica e política da pós-guerra. O nome de Alfred Jodl ficou ligado tanto à estrutura militar do Terceiro Reich como ao debate posterior sobre justiça internacional e memória histórica, um debate que seguiria aberto em décadas posteriores.